Como eu já te disse, tem outras coisas, né? Mas a gente vai falar sobre o câncer de colo retal, tá bom? Eu hoje recebo um médico maravilhoso e, como eu te falei, a gente precisa ficar atento. A gente sabe que no Brasil o número de casos é grande. Causas como sedentarismo, tabagismo, enfim, escolhas ruins são frequentes também, unidas aí ao diagnóstico do câncer coloretal. E a gente vai conversar com mais detalhes e ter mais informações com o Dr. Marcelo Averbach, que é cirurgião e colonoscopista. Seja muito bem-vindo, obrigada por estar aqui com a gente. Vamos bater esse papo aqui então, doutor Marcelo? Sentar aqui, você pode ficar aí a gente conversa. Maravilha. Sobre esse câncer. Sabe que até não tem muito tempo que a gente falou de câncer coloretal, né? E eu fiquei impressionada, porque assim, é muito prevalente. Então, o câncer coloretal ele é muito prevalente. Acho que essa sua chamada, esse seu programa tem uma utilidade pública muito grande. Por quê? Porque ele tem duas características. Uma que ele é muito prevalente. O INCA, o Instituto Nacional do Câncer, ele prevê que em 2023 a gente vai ter 45 mil casos novos, tá? E ele vale a pena até dizer que ele é o segundo mais frequente em mulheres e o segundo mais frequente em homens. É interessante que se a gente pegar a população geral, ele é o terceiro, porque ele perde para mama e próstata, mas ele é o segundo em homens e segundo em mulheres. E outra característica que faz dele uma doença importante é que ele é absolutamente possível de prevenção. Pois é, gente, isso é que é o mais chocante. Eu falei de negligência, né? Eu entendo que a gente não pode ser negligente. Existe como a gente impedir, tratar o quanto antes, na verdade, nem ter, se a gente faz a colonoscopia, né? Exatamente. A prevenção, e você falou muito bem no início do... É porque eu também sou uma frequentadora de colonoscopia. Eu já tive que fazer algumas vezes, já retirei alguns pólipos, né? Tem histórico na família. Mas eu fico assim, chocada, porque tem gente que nunca fez, nem nunca ouviu falar. Por isso que toda hora eu venho falar desse assunto aqui. E daí a importância do seu programa. Mas quando a gente fala em prevenção, Cláudia, é importante que a gente lembre que a gente tem uma prevenção primária, a gente chama de prevenção primária. O que é? É exatamente o que você falou no início da sua apresentação. São a mudança de hábitos de vida. E quando a gente fala em hábitos de vida, tem coisas comportamentais e coisas alimentares, né? Mas esses hábitos de vida, eles impactam muito seriamente na incidência do câncer do intestino. Esses hábitos basicamente são o sedentarismo, que a gente deve evitar, devemos ter atividade física, tabagismo e alcoolismo são muito deletérios, quer dizer, aumenta bastante a frequência do câncer do intestino ou o câncer coloretal, que é sinônimo, e os hábitos alimentares. Hábitos alimentares basicamente é comer pouca fibra, é ruim. Muitos embutidos, carne bovina, os alimentos ultraprocessados. Basicamente, o que a gente gostaria de avisar as pessoas é que uma dieta rica em fibra e uma vida saudável diminui a chance do desenvolvimento do câncer. Isso é o que a gente chama de prevenção primária, tá? Quer dizer, é o primeiro ponto. É o primeiro né? ponto, é como evitar. Depois tem o que você muito bem já alertou, né? Quer dizer, é o que nós chamamos de prevenção secundária. Prevenção secundária é você tentar achar um probleminha em quem não sente nada. Então é o caso, como você disse, da colonoscopia ou a pesquisa do sangue nas fezes. Ele pode fazer um diagnóstico não só de um câncer numa fase inicial, mas melhor ainda, ele pode fazer o diagnóstico de um pólipo. E o pólipo é uma lesão benigna, mas ele pode se transformar num câncer. E a retirada do pólipo por colonoscopia, que provavelmente é o que fizeram com você, é a real profilaxia. É a real profilaxia. Você está tirando aquela lesão que tem um potencial de se transformar em câncer. A partir de quantos anos a pessoa precisa fazer uma colonoscopia? A rigor, o início da prevenção secundária, né, disso que nós chamamos de rastreamento, era os 50 anos. Mais recentemente nos Estados Unidos, o que se verificou é que pacientes entre 45 e 50 anos tinham uma incidência elevada do câncer coloretal. Então, atualmente, a preocupação com o rastreamento é os 45 anos de idade.
Tá, então tem que ficar atento. Agora, quem tem histórico familiar, precisa fazer isso um pouco antes? Sim, histórico familiar, histórico de câncer de cólon, a preocupação precisa ser um pouquinho maior. Então, o que se orienta é o início aos 40 anos, ou se esse parente em primeiro grau, ele teve a doença muito jovem, 10 anos antes. Então, vamos imaginar que o pai ou a mãe teve aos 40 anos, o início se faz aos 30 anos de idade, 10 anos antes daquele caso que a gente chama de caso index. Perfeito. E, gente, é um exame tão simples que, na verdade, você não sente nada, você faz ele anestesiado, sedado, né? E as pessoas falam, ai, mas tem um preparo horroroso. Gente, horroroso é você ter uma doença lá na frente que pode, inclusive, levar a óbito, enfim, com tantas complicações e passar por tanto sofrimento, né? Não é um preparo horroroso, não. Você vai, sim, deixar o seu intestino limpinho, vai sentir um pouquinho de desconforto, mas nada demais. Tem que fazer, né, doutor? Importantíssimo isso que você está falando, que é a quebra do tabu, né? Porque as pessoas falam, poxa vida, eu vou fazer aquele exame horroroso. Olha, eu já fiz duas vezes, já fiz milhares de exames, mas fui submetido 2 vezes. Eu posso testemunhar que o preparo é tranquilo, quer dizer, precisa-se fazer uma limpeza do intestino que se faz através da ingesta de uma substância, porque isso é determinante na qualidade do exame, em você flagrar a lesão ou você não achar a lesão, né? O exame propriamente dito é feito sob sedação, quer dizer, você absolutamente não vê nada. Você absolutamente não vê nada. E os resultados são muito impactantes. Então, quer dizer, vale a pena. Eu acho que esse receio com a colonoscopia não faz sentido. É uma sonda que é introduzida através do reto. Ela permite que nós enxerguemos por dentro o intestino na sua totalidade, o intestino grosso. E, como nós dissemos, eventuais pequenos pólipos são tirados durante o exame. E, se for o caso de um tumor já instalado, ele pode ser biopsiado, mas esses tumores que são diagnosticados numa situação de rastreamento, o estadiamento dele, o pé que ele está, é muito melhor, é muito mais inicial, o que, diga-se de passagem, implica num melhor resultado, uma maior possibilidade de cura. O que é um pólipo, doutor, para quem não sabe? O pólipo é como se fosse uma verruguinha no intestino. É uma pequena bolinha, pode ser um pouco maior, um pouco menor. Ele é de uma linhagem, ele está naquela linhagem do câncer. A gente diz que ele tem uma linhagem neoplásica, mas ainda benigno, a grande maioria deles, né? E é a história de que ele tem um potencial de se transformar num câncer. Então, a preocupação com os pólipos precisa ter. Quem retira um pólipo provavelmente vai ter outros ou tirou, acabou? Não, quem tira um pólipo tem uma chance maior, tanto é que na dependência do tipo do pólipo, nós indicamos o segmento. Então o segmento pode ser mais curto, um pouco mais longo, na dependência das características, a gente chama de histopatológica, né? As características desse pólipo quando olhado ao microscópio. Então, aí faz-se individualizadamente a forma como esse paciente tem que fazer o segmento. Ok. Quem não consegue ou não sabia, está assistindo agora e falando, puxa vida, se eu soubesse teria feito antes, mas já está com uma lesão pequena. Como é que é o tratamento do câncer coloretal? Então, depende do pequena, porque existem as lesões pequenas que elas ainda, apesar de já terem uma transformação para o câncer, elas ainda são tratáveis endoscopicamente. Obviamente, se essa lesão evoluir um pouquinho mais, o tratamento passa a ser cirúrgico, quer dizer, a remoção num segmento de uma parte do intestino. E acho que vale a pena dizer que aquelas lesões que estão mais baixas, né, mais próximo do reto, do ânus, essas lesões, esses tumores, eventualmente eles são tratados com uma quimio-radioterapia, seguido, na maior parte das vezes, de uma cirurgia. Alguns pacientes têm uma resposta total, só com a quimio-radioterapia. E nesses casos pode-se discutir a não realização da cirurgia. Ok. Doutor, a gente aqui tem o hábito de abrir para a participação dos nossos telespectadores com as perguntas. Você me dá 2 minutinhos para a gente já pedir as perguntas e eu volto aqui? Com certeza.
Então eu quero saber se você já está lá com a sua. Pode mandar lá pelo nosso Instagram, no Vida Melhor Oficial. Manda que eu estou esperando e você vai ouvir a resposta já já, tá bom? Então se você tem alguma dúvida em relação ao assunto que a gente está falando, fica à vontade para participar. Que é um assunto super sério. A gente hoje está falando sobre câncer de colo retal. Dr. Marcelo Averbach, tá certo? Certo. Ele está nos ajudando aqui, inclusive, com esse alerta, porque é um câncer prevenível, evitável. E a gente precisa entender que tem que fazer certinho lá a colonoscopia e os exames, não é? Tá perfeito. Sabe que esse mês que encerrou agora, o março, é um mês dedicado à prevenção do câncer coloretal. Então, na verdade, 3 sociedades médicas, Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, de Coloproctologia, Fundação Brasileira de Gastroenterologia, promoveram um mês que foi muito importante, que é para alertar as pessoas. Fazer isso, e você está nos ajudando muito, mostrando a necessidade, que é imperiosa a realização desse rastreamento, enfim, dessa prevenção do câncer coloretal. É isso, gente. Agora, olha, se você tem a sua dúvida pontual, se você quer perguntar alguma coisa para o Dr. Marcelo, a hora é essa. Vou pedir para a produção liberar aqui no nosso vídeo wall. Aí a gente já vai ter as respostas. Lembrando que talvez você não tenha mandado a sua pergunta, mas somos tão parecidos, né? Então a dúvida de um ajuda o outro também. O Antônio quer saber o seguinte, ó, CA 25,7 indica câncer coloretal? Vou fazer uma colonoscopia, obrigado. Essa pergunta é uma pergunta... CEA é um exame de sangue, né? É uma pergunta muito inteligente. O CEA é o antígeno cársino embrionário. E o que a gente percebe é que muitos colegas pedem o CEA como uma forma de rastreamento, para saber, será que esse cara tem câncer? Então ele pede o CEA. E daí vem um CEA aumentado, esse CEA é um CEA aumentado. A mensagem que eu gostaria de deixar é que o CEA ele não se presta para rastreamento. No entanto, tendo em vista que foi feito e que ele veio elevado, precisa sim fazer uma colonoscopia. Precisa descartar a possibilidade de haver um câncer e tentar entender se algum outro fator pode explicar esse CEA elevado. Perfeito. De toda forma, você entendeu o que o doutor Marcelo falou, né? Não é que, então eu só vou fazer o exame de sangue. Não. Nesse caso, o médico pediu o CEA, mas assim, de toda forma, precisa fazer a colonoscopia a partir dos 50 anos de idade. 45 anos de idade, tá? Próxima pergunta, vamos lá para a tela. Obrigada, Antônio. Jaqueline, a partir de qual idade deve ser feito o exame de colonoscopia no check-up geral? Então, Jaqueline, a gente chama de indivíduos com risco médio. O que é o risco médio? É aquele indivíduo que não tem uma doença intestinal, não tem um antecedente familiar, ele começa aos 45. E, obviamente, se ele tem alguma doença intestinal ou tem um antecedente familiar, isso daí precisa ser individualizado caso a caso. Obrigada, Jaqueline. Próxima pergunta. Vamos lá, Roseli. Minha mãe teve câncer no intestino aos 34 anos. Com qual idade devo começar a fazer exames e me preocupar? Roseli, se ela teve aos 34, o interessante é você começar aos 24. 10 anos a menos do que a idade onde foi diagnosticado no parente. Então, eu acho que se você já tem 24 anos, vá atrás, faça a sua colonoscopia. No caso da mãe dela, da Roseli, que teve o câncer de intestino, se a Roseli fizer a primeira colonoscopia aos 24 anos e tiver tudo normal, não tiver pólipos nenhum, ela tem que repetir no ano seguinte ou ela pode passar? Não, ela pode passar, ela deve passar. O que se fala é entre 5 e 10 anos. Agora aumentou, então. Aumentou. Se não tem, entre 5 e 10 anos. Se retirou o pólipo, 1, 2, enfim. Se retirou o pólipo, aí depende das características do pólipo. Mas uma colonoscopia normal, os guidelines, as orientações dos americanos é que seja aos 10 anos. O que a gente percebe é que nós brasileiros, a gente encurta um pouquinho esse período, a gente vai mais para 5 anos. Entre 5 e 10 anos, após uma colonoscopia normal, o cólon precisa ser revisto. Muito bem. Obrigada, Roseli, pela sua pergunta. Vamos lá para a próxima. Luci, todo câncer de intestino dá vômito, pois tenho todos os sintomas, menos vômito ou ânsia. Na verdade, vômitos e ânsias pode fazer parte do quadro clínico, mas não é o clássico.
O clássico, vou até aproveitar a pergunta da Lucy, que eu acho que é importante a gente explicar para as pessoas o que deve ser valorizado, para que não deixe passar um tumor sem diagnóstico. Então, o mais importante é sangue nas fezes. Sangue nas fezes, as pessoas pensam, não, isso aqui vem da hemorroida, já se faz um autodiagnóstico, e isso é errado. Sangue nas fezes precisa ser valorizado, o médico precisa ser consultado. Além disso, dor abdominal, alteração do hábito intestinal, com alternância entre diarreia e obstipação, cansaço, anemia, perda de peso, náuseas e vômitos podem acontecer, mas não faz parte do quadro clínico clássico. Agora, olha só que perigo de qualquer um de nós querermos agir como adivinhos, né? Adivinhar o que eu tenho. Ele falou de cansaço, de anemia, fadiga, prisão de ventre, né? Constipação, sangue nas fezes. Aí pode ser tudo, gente. Aí a pessoa fala assim, ai, não, eu tô assim, porque eu tô cansada. Não, eu tô com sangue nas fezes porque é hemorroida, eu mesma vou me cuidar com remédio que uma pessoa falou que usa. Quer dizer, todos os sintomas do nosso corpo precisam ser levados muito a sério, muito a sério. Talvez você fale assim, Cláudia, mas tá difícil marcar aqui na minha cidade, eu vou até o SUS, até o posto de saúde, só tem para daqui a 3, 4 meses, 5 meses. Que seja, mas deixa marcado. Coloca um alerta no seu telefone e vá à consulta. Porque se você falar assim, só tem para daqui a 5 meses e não marcar, você não vai nunca. Não é verdade? Eu acho que a gente tem que parar com isso. Eu acho muito bom que a gente tenha informações de sobra hoje na internet, mas ficou todo mundo querendo ser o Dr. Google, né? A gente vai lá, lê e acha que já sabe o que tem. É assim, né, doutor? A gente costuma dizer que o paciente ele chega no consultório já com o diagnóstico do Google, ele vem para uma segunda opinião do médico, né? Quer dizer, isso realmente não é correto. O correto é consultar aquelas pessoas que estudaram para responder da melhor forma essas situações. E sintoma, qualquer um é alerta. Ei, é sinal vermelho. Bora procurar um médico, tá bom? Conversei com o Dr. Marcelo Averbach, cirurgião e colonoscopista. Ele está no Instagram como Marcelo Averbach. Entra lá que você pode seguir, tem outras informações. E o contato para você, de repente, marcar, vai fazer uma avaliação, vai bater um papo, é o 11 3231 0800. 11 3231 0800. Doutor, muito obrigado. Obrigado. É uma alegria obrigado te receber. Por me receber. Até a próxima, viu? Tchau, tchau. Tudo de bom.